Começa agora o Ponto Esportivo, um programa que debate os assuntos mais polêmicos do esporte brasileiro. Olá, seja bem-vindo ao primeiro podcast do programa Ponto Esportivo. Eu sou o Felipe Fraga, estudante da Universidade FUMEC. Este é meu trabalho de conclusão do curso de jornalismo. Na estreia do programa, vamos falar sobre a injúria racial no futebol com atletas brasileiros. Um tema fundamental para ser discutido, já que estamos presenciando muitos casos dentro dos estádios, não só no Brasil, mas no mundo, e que vêm sendo divulgados com bastante frequência pela mídia. O racismo no Brasil é um problema estrutural que está presente há bastante tempo na sociedade. No livro O Negro no Futebol Brasileiro, escrito por Mário Filho, o autor afirma que o problema do racismo é cultural, que vem passando de geração para geração. Ele cita as dificuldades enfrentadas pelos negros na época em que o futebol chegou ao Brasil, em 1894, apenas 6 anos depois da abolição da escravatura, que ocorreu no país em 1888. Mário Filho afirma que os meninos negros e pobres passavam por muitas dificuldades, inclusive para serem inseridos em alguns clubes de futebol. Já os garotos brancos e de famílias mais abastadas já tinham lugar garantido nos clubes. De acordo com o historiador Daniel Araújo, em entrevista ao documentário O Negro no Futebol Brasileiro, produzido pela emissora HBO e que foi baseado no livro de Mário Filho, a sociedade está cada vez mais inconformada com o racismo no futebol. O racismo sempre esteve presente no futebol. E agora, esses casos eles estão ganhando maior repercussão na mídia. Então, quer dizer, sem dúvida nenhuma, hoje em dia, a sociedade não tolera mais racismo e a sociedade também não tolera o racismo no futebol. É bastante comum as pessoas imaginarem que racismo e injúria racial são a mesma coisa. O advogado Vitor Lucchesi deu uma entrevista ao Ponto Esportivo explicando as diferenças entre cada um de acordo com a lei e quais casos se enquadram dentro de cada definição. Cumpre estabelecer aqui a diferenciação entre racismo e injúria racial. O racismo está previsto numa lei específica, que é a lei número 7.716, de 1989, é uma lei federal. O que é o racismo? É um crime contra a coletividade, não é um crime contra uma pessoa só ou contra um grupo específico, é contra a coletividade toda. E ele significa recusar acesso a estabelecimento comercial para uma pessoa em virtude da cor ou da raça, evitar que essa pessoa utilize um elevador social de um prédio, impedir que essa pessoa estude numa escola. Então é um crime inafiançável e imprescritível. A pena dele é de 1 a 3 anos e multa. Esse crime de racismo, ele é praticamente a segregação entre brancos e negros, promoção da segregação entre brancos e negros. Já a injúria racial é um outro crime. Ele está previsto no artigo 140 do Código Penal, no parágrafo 3º. Ali é o crime referente a quando você ofende uma ou mais vítimas, né, em específico, então não é a coletividade, mas pessoas em específico, através de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião e origem. Então ele também é um crime inafiançável, mas ele prescreve em 8 anos, a partir do momento em que é feita a injúria, ou seja, um xingamento, né? Um xingamento utilizando elementos referentes à cor, raça, etnia, religião e origem. No país, episódios envolvendo casos de injúria racial são vistos frequentemente. Esses incidentes também são flagrados nos estádios de futebol. Casos polêmicos e marcantes, como o do goleiro Mário Lúcio Duarte Costa, o Aranha, ficaram marcados na memória do povo brasileiro, pela covardia dos acontecimentos durante partidas de futebol. No dia 28 de agosto de 2014, Grêmio e Santos se enfrentaram em Porto Alegre, em um jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, o goleiro Aranha, defendendo as cores do Santos, foi chamado de macaco por alguns torcedores gaúchos. O canal ESPN Brasil flagrou uma torcedora fazendo um insulto com veemência. Patrícia Moreira se tornou o principal alvo da imprensa e o símbolo de injúria racial após o jogo. O goleiro, indignado, concedeu entrevista aos jornalistas após a partida. A torcida xingar, pegar no pé é normal, mas começaram com palavras racistas. Preto fedido, sou preto, bando de preto, cambada de preto. Até aí eu ainda fiquei nervoso, mas ainda estava me segurando. Aí quando começou um corinho, aquele corinho de macaco, fizeram rápido e pouco, para não dar tempo de filmar. Eu fico nervoso mesmo,
desculpa a palavra, fico puto dessas coisas acontecer aqui, mas felizmente não aconteceu nada de mais grave, mas dói. Além de Patrícia, os torcedores Éder Braga, Fernando Ascal e Ricardo Richter, que também insultaram o goleiro Aranha, pegariam uma pena de 1 a 3 anos de prisão, mas fizeram um acordo com a justiça. Eles deveriam se apresentar a uma delegacia 1 hora antes de cada jogo do Grêmio, em Porto Alegre, durante 6 meses. A torcedora já cumpriu a pena e não há informações se os outros indiciados cumpriram. Outro caso semelhante envolvendo injúria racial foi o incidente com o jogador Paulo César Fonseca do Nascimento, o Tinga. No dia 12 de 2 de 2014, o volante, que na época atuava pelo Cruzeiro, foi hostilizado pela torcida do Real Garcilaso, do Peru, durante o segundo tempo. A partida era pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores e foi disputada em Huancayo, naquele país. Todas as vezes em que Tinga tocava na bola, torcedores do time peruano faziam barulhos e imitavam sons de macaco. Após a partida, o jogador afirmou em entrevista à Rádio Globo que trocaria todos os seus títulos pela igualdade e lamentou o fato do racismo acontecer no Peru, país vizinho do Brasil. Pô, cara, a gente ficou muito chateado, né? A gente tenta esquecer ali dentro, a gente tenta competir, mas a gente fica um bocado chateado de acontecer isso em pleno 2014, né? Acontecer uma coisa dessa, um país tão próximo da gente. Infelizmente, aconteceu, a gente vê algumas coisas tão longe de acontecer. Eu joguei praticamente alguns anos na minha vida na Alemanha e nunca aconteceu isso, de repente aqui num país tão próximo, tão parecido com a gente, cheio de mistura, aconteceu uma coisa dessa. Você que já foi campeão de tanta coisa, como é que você recebe uma reação dessa já, depois de ter tanta experiência no futebol? Eu queria, se pudesse não ganhar nada e ganhar esse título contra o preconceito, eu trocaria todos os meus títulos por uma igualdade em todos os lugares, todas as áreas, todas as classes. O jornalista Josias Pereira, que atualmente é setorista do Cruzeiro e repórter no jornal O Tempo, revelou ao Ponto Esportivo a conversa que teve com o jogador Tinga após o jogo e afirmou que a Conmebol, entidade máxima do futebol sul-americano, não puniu como deveriam os torcedores que cometeram o ato de injúria racial contra o jogador. Quando aconteceu a situação do Tinga, foi passado para mim essa responsabilidade de fazer algumas pautas relacionadas a isso, e eu cheguei a conversar com o Tinga uma vez sobre isso, e ele me disse que realmente o que ele queria era que o caso dele não ficasse esquecido. A gente lembra que a Conmebol apenas aplicou uma multa ao time peruano naquela época e não puniu de forma exemplar a equipe, até porque muitos acreditavam que isso era uma coisa lamentavelmente comum de acontecer em uma Libertadores. A gente vê vários, Libertadores é o maior celeiro dessas questões raciais, porque a gente vê argentinos fazendo isso, a gente não esperava que chegasse ao ponto também dos peruanos fazerem isso também, ainda mais pela região deles, pela condição que o Cruzeiro enfrentou, né? E aconteceu exatamente isso, e o Tinga falava que ele não queria ficar marcado como um exemplo do esquecimento, mas a gente viu que realmente a Conmebol ela foi muito frouxa nesse sentido e não deu sequência. No Brasil, como eu disse, gerou uma comoção muito grande, inclusive ele até chegou a se encontrar com a presidente Dilma Rousseff na época, né, que era presidente do Brasil, e teve grande repercussão no país. Acho que o Tinga saiu como um grande embaixador também desse período, mas infelizmente as medidas tomadas pela Conmebol foram muito brandas e não ajudou a resolver em absolutamente nada essa questão racial e só deu voz ainda mais ao racismo. 39 dias após o incidente com o jogador, a Conmebol puniu o clube peruano com uma multa de $12 mil, o equivalente a R$28 mil na cotação atual, e avisou aos dirigentes que, caso os atos racistas se repetissem, o estádio do clube seria interditado. Na ocasião, nenhuma pessoa foi presa. Em entrevista ao Ponto Esportivo, o ex-coordenador de jornalismo e esportes da rádio CBN, Marcos Ghiotti, acredita no combate ao racismo pelas entidades ligadas ao futebol e na punição aos torcedores que praticam um ato dentro dos estádios. Para ele, é necessário um trabalho maior por parte dessas instituições e dos próprios clubes para conscientizar os torcedores. Já existe todo um trabalho, né? A FIFA vem debatendo esse tema, vem se mostrando preocupada o tempo todo, vem cobrando das confederações de futebol do mundo todo. Aqui no Brasil, a CBF
já tem aí um programa de punição para clubes. Tem que ser na base da informação, né? Acho que tem que conscientizar os jogadores, né? Fazer com que os jogadores se posicionem ao ouvir alguma provocação, né? Não pode cair na provocação, lógico, não é para acontecer. Eu acho que foi até rápido demais, mas a melhor forma é essa, educar, buscar a punição para os envolvidos, aplicar a lei e trabalho de educação. Em entrevista ao Ponto Esportivo, o jornalista especializado em esporte Felipe Drummond, que atualmente é repórter do jornal O Tempo, afirmou que as punições deveriam ser mais severas aos clubes de futebol, pois só assim os torcedores começariam a ter mais respeito dentro dos estádios. Eu acredito que tem que haver sanções punitivas para os clubes, inclusive, né? Porque já que é uma coisa que não tem como você controlar o torcedor e os atos que eles vão ter, quem vai pagar por isso acaba sendo o clube. Falando do lado humanitário, eu acho que é uma coisa tão grave, inclusive, que se não começar uma educação urgente nesse sentido de não aceitar, seja caso racista, mas não apenas isso, caso homofóbico e outros casos que não condiz com o meio do esporte, não deveria ser aceito e cada punição ser cada vez mais drástica com o clube, porque o torcedor só vai sentir esse impacto direto nele, essa educação que ele precisa ter, se o clube dele for punido. Então acho que para se educar o torcedor, você vai ter que tomar medidas até mais drásticas do que as que já estão sendo tomadas. A lei que torna racismo crime completou 30 anos em janeiro de 2019, mas, segundo o jornalista Josias Pereira, ainda há muito que se fazer. Precisa de ter leis mais rígidas em relação a isso, porque no Brasil as pessoas levam isso muito assim, mas a pessoa está sendo oprimida, mas a pessoa está sendo vitimista no caso, mas não é isso. Eu como negro sinto isso, vejo como é complicado, vejo como as pessoas olham muitas vezes, as oportunidades que muitas vezes não aparecem para os negros por conta exatamente da cor. Então, enquanto não houver leis que realmente façam com que essas pessoas sejam presas, sejam punidas, não vai haver uma mudança. Vai continuar assim, com as pessoas acreditando que tudo é vitimismo. Mas não é vitimismo, a gente sabe muito bem o que acontece a cada momento. As pessoas falam, por exemplo, de cotas raciais. Gente, existe uma estrutura que deixou o negro completamente fora das questões políticas, sociais do Brasil, e essa dívida ela não vai ser paga daqui a 150, 200, 300 anos. Essa é uma dívida eterna. Coisas como cotas raciais são mínimas perto do que os negros passam até hoje no Brasil e também no mundo, então acho que é uma questão que precisa ser trabalhada com a sociedade no geral. O ex-jogador Tinga também falou ao programa Ponto Esportivo sobre a inclusão de classe no futebol e sobre a importância dos negros na gestão da modalidade. Ele acredita que a evolução está acontecendo, mas que muita coisa deve ser feita. Eu acredito, num país que tem uma população com mais de 50% de negros e num esporte que o negro dentro do campo, dentro do palco, ele sempre foi protagonista e às vezes não há a oportunidade. Então tem que ter, é muito delicado falar, porque sempre pode parecer que está se pedindo, se mendigando alguma coisa. Eu vejo um pouco da falta de oportunidade e também vejo por parte de um número pequeno, talvez, de nós negros, às vezes não a nem nos apresentarmos para uma posição por acharmos que já não vamos ter. Então também temos uma parte nisso, pouca, mas temos ainda aquela coisa de eu nem vou lá porque não vão me aceitar. Então também tem uma parcela que nós temos que botar a cara lá, ir lá, se preparar como todos e ir lá. Mas eu acredito muito mesmo na evolução, as pessoas ainda não têm um costume ainda de ver os negros na posição de liderança. Isso é natural pelos anos, enfim, que as mudanças foram acontecendo. Ao mesmo tempo, quando eu sento com a minha mãe e pergunto como era 40, 50 anos atrás, ela me diz que hoje está uma maravilha para mim. Então, a evolução está acontecendo, as coisas estão melhorando. Então, eu penso que o futebol ele não é uma bolha que transita sozinho. O treinador de futebol Jair Ventura também concedeu entrevista ao programa Ponto Esportivo e falou um pouco sobre a questão do racismo. Assim como o jogador Tinga, o técnico acredita que as pessoas devem lutar pela igualdade e que se cada um fizer sua parte, a chance de conseguir uma mudança será maior. A situação tem que mudar.
não é só no futebol, acho que é em todos os aspectos. E não é só o preconceito de raça, são todos os preconceitos. Então, por um país melhor, pelo mundo melhor, eu acho que a gente tem que reivindicar, sim. Lógico que tem que reivindicar. Triste ainda, né? No século que nós estamos, com todo de informação que nós temos, ainda passar por isso. Mas a gente é forte, nós somos resilientes e isso com certeza a gente vai mudar. Isso tem que vir de casa, tem que vir dos professores, tem que vir desde lá de baixo, né? Os pais, porque vem de algum lugar e a gente tem que matar da onde vem. Isso tem que acabar da onde vem, esse mal tem que acabar da onde vem. E a gente tem que buscar em todos os setores. Não adianta a pessoa que ela é racista ou ela tem algum preconceito, ela não é da hora para outra. Isso já é construído em algum lugar. Então nós temos que descobrir onde é esse foco para a gente acabar com esse preconceito. O Instituto Observatório da Discriminação Racial no Futebol fez um levantamento sobre os casos de racismo e injúria racial na modalidade. A pesquisa foi realizada no mês de maio e, segundo o Instituto, até o mês da realização da pesquisa, 14 denúncias já haviam sido feitas no departamento de futebol. O Instituto ainda traz dados relativos a anos anteriores. Em 2014, 14 casos foram registrados. Em 2015, 24. Em 2016 e 2017, foram 19 ocorrências cada, e os dados de 2018 ainda estão sendo apurados. Porém, de acordo com um levantamento preliminar feito pelo Instituto, ocorreram cerca de 53 casos de injúria racial no futebol em 2018, um aumento significativo se comparado com os anos anteriores. Um levantamento feito pelo Globoesporte.com, divulgado no dia 12 de novembro deste ano, revelou que os números de casos de injúria racial e racismo são expressivos. O portal fez uma pesquisa que teve a duração de 6 meses, em que especialistas ouviram os atletas e treinadores negros, em condição de anonimato, de 60 clubes das séries A, B e C. A pesquisa apontou que 48,1% destes profissionais afirmaram ter sido vítimas de injúria racial ou racismo no futebol. Esse foi o primeiro podcast do Ponto Esportivo. Fique ligado que no nosso próximo programa traremos mais um tema polêmico até você. Áudio da entrevista do jogador Tinga após o jogo foi cedido pela rádio CBN. A entrevista do goleiro Aranha foi veiculado pela Rede Globo de televisão no dia 28 de 8 de 2014 e retirado no YouTube. Áudio do historiador Daniel Araújo foi veiculado na emissora HBO e retirado no YouTube. Até a próxima. Termina aqui o Ponto Esportivo, um trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade FUMEC. Apresentação Felipe Fraga. Vinheta de abertura Beatriz Moraes. Vinheta de encerramento Mariana Zanon. Trabalhos técnicos Jader Júnior. Coordenação Maria Amélia Ávila.